Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse belíssimo trilho de mesa. Eu confeccionei meu trilho todo aqui, olha, no barbante, fio 6, mas eu já quero ressaltar no início do vídeo que você pode fazer com o fio charme, o fio 4, aquele fio de polipropileno, no fio 8 e usar como tapete, tá? Já vou deixar todas essas dicas já no início. É uma peça super fácil, até você que é iniciante vai amar confeccionar, porque já tem um trilho parecido aqui no canal, que faz um maior sucesso aí entre as clientes, tá? Eu trouxe uma versão um pouco mais facilitada, vamos dizer assim, e mais econômica também, porque os pontos, gente, são muito fáceis. Ele é feito, ó, tira a tira. O meu trilho está com 5 tiras aqui, mas no decorrer da aula eu dou todas as dicas para você fazer o seu trilho mais largo, tá? É só você colocar mais tiras aí. De comprimento também eu explico já no início da aula como que você faz para ter a sua peça aí maior, tá joia? É muito fácil também você acrescentar. O meu trilho, ele ficou medindo 1,21 m de comprimento sem as franjas. Cada franjinha aqui tem 10 centímetros, tá? Então, aumenta 10 de um lado e 10 do outro, aumenta 20 centímetros. Com as franjas, ele fica com 1,41 m. Essa medida também pode ter alterações, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. De largura, o meu trilho ficou com 35 centímetros no meu ponto também, e porque eu fiz com 5 tiras. Cada tirinha dessa daqui tem 7 centímetros, tá? Então, o meu de largura tem 35. Cada tira que você acrescentar, você acrescenta em média 7 centímetros na sua peça. E eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Vamos à listinha de materiais agora. Aqui na minha peça, para confeccionar todas essas tiras, eu utilizei 700 gramas. Como eu disse, eu usei o barbante fio 6, mas vocês têm a opção de usar fio 4, Barroco Max Color, o fio de sua preferência, 700 gramas para tecer toda a peça e mais 100 gramas somente para os tasséis, então dá um total de 800 gramas para você tecer toda essa peça. É uma peça super econômica e, como eu citei, muito fácil. Além disso, vamos utilizar também agulha para crochê 3,5 mm, uma tesoura para os nossos arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais que eu utilizo em minhas aulas, vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José. Quero lembrar vocês também que para fazer os tasséis, não vai seguir aqui na aula, mas já tem a aula explicativa aqui no canal, vou deixar o link passando aqui no final do vídeo e o link também para você ter acesso logo abaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez, eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa aula. Se você gostar, vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. Bom, pessoal, vou estar iniciando aqui meu trabalho, olha, dando aqui a minha laçadinha inicial. Nós vamos trabalhar aqui no início, apenas nesse primeiro círculo, 5 correntes, a partir de agora. 1, 2, 3, 4 e 5, somente nesse círculo inicial, tá? Vou laçar o fio 2 vezes, será um ponto alto duplo. Eu vou lá na minha primeira correntinha das 5, ou seja, eu vou pegar nessa primeira corrente e vai me sobrar as 4, certo? Eu venho na primeira correntinha das 5 e vou executar meu ponto alto duplo, olha. Alongo, pego a laçada, passo por 2 cordinhas, novamente pego a laçada e passo por 2 cordinhas. E arremato agora, olha, passando pelas outras 2, um ponto alto duplo. Então, aqui eu fiz, olha, o meu primeiro elo. Somente nesse primeiro elo será com 5 correntes. Eu vou fazer mais uma vez, olha, eu vou desmanchar tudo para você que está iniciando. Então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Esse nozinho aqui a gente não conta como correntinha, tá? A partir de agora, olha, eu trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Por que 5 somente nessa primeira? Porque uma eu vou fazer o ponto alto e me resta as outras 4. Então, é o ponto alto duplo, eu laço 2 vezes e vou lá na primeira correntinha trabalhada. Dou aquela alongada para trabalhar o ponto, laço, passo por 2 cordinhas, laço, passo por 2 cordinhas e as últimas 2, um ponto alto duplo. Meu primeiro elo. A partir de agora, é só 4 correntes. Terminou? 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio 2 vezes, ponto alto duplo, em cima do ponto alto duplo anterior, bem no pezinho do ponto, olha.
dou aquela alongada, laço, passo por 2 cordinhas, laço, passo por 2, laço as outras 2. Já fiz aqui o meu segundo elo, já tenho 2. E é só essa nossa repetição, sempre assim, ó, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio 2 vezes, ponto alto duplo, em cima do ponto alto duplo anterior, bem no pezinho do ponto. Alonga, puxa 2 cordinhas, puxa 2 e as últimas 2. Já é meu terceiro elo. A dica é, você pode fazer o seu trilho no comprimento que você desejar. O importante é que esses elos aqui sejam ímpar, não pode ser par, tá? O meu trilho eu fiz com 51 elos, aqui eu tenho 3. Eu fiz com 51. Ah, prof, eu quero fazer maior. Pode fazer 10 elos a mais, vai dar 61. O importante é que dê ímpar, tá? Não pode dar par, senão não bate o gráfico. Combinado? Então, você pode fazer o seu trilho aí no comprimento que você desejar. Pode fazer uma peseira para a cama, uma manta para o sofá, uma belíssima passadeira para a cozinha no fio 8 ou até mesmo no fio 6. Pode montar um jogo de cozinha fazendo uma passadeira e 2 tapetinhos menores. Você tem aqui, ó, a medida do comprimento que você desejar. Contanto que aqui no início, esses elos iniciais sejam ímpar. Combinado? Seguimos assim, então, olha. Sempre a mesma repetição. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço o fio 2 vezes, é ponto alto duplo, vem em cima do ponto alto anterior, bem no pezinho do ponto, e faz o ponto alto duplo. Sempre alongando. Pega a laçada, passa por 2, pega a laçada, passa por 2 cordinhas. E a laçada, as últimas 2. É meu quarto elo. Tá joia? Não pode ser par, igual aqui tem par. Se eu fosse finalizar agora, para fazer um porta-copo que seja, eu teria que fazer com 5 elos. Não pode ser par, tem que ser ímpar. O meu trilho eu fiz com 51 elos. Então, eu vou adiantar agora a minha carreira, até que eu tenha aqui 51 elos e eu já retorno com vocês. Sempre com a mesma repetição. 4 correntes e ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Vou adiantar, quando eu completar os 51 elos, eu retorno com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando, fazendo meu último elo. 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio 2 vezes, sempre indo, olha, lá em cima do pontinho alto que fizemos aqui anterior, no elo anterior, tá? Dou sempre aquela alongada, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2, laço as últimas 2. Aqui eu tenho um total de 51 elos. Vou dar aquela alongada. Aqui, gente, olha, é o comprimento do seu trilho. Então, você pode fazer nesses elos até atingir o comprimento que você deseja. Vai fazendo, sem contar mesmo. Depois você conta. Se deu par, você faz um a mais, porque tem que ser ímpar. E na hora que eu vou contar, olha, aqui no caso eu já tenho 51, eu vou fazendo dessa forma aqui, ó, na contagem. 1, 2, eu vou abrindo meus elos, tá vendo? 3, 4, 5, 6, 7. Cinquenta e um elos. Olha como que eles ficam, olha. É só uma puxadinha. Você já faz isso conforme você vai contando. Só uma puxadinha. Eles ficam todos, olha, esses elos aqui. E são esses elos que tem que ser ímpar, não pode ser par. E aqui é o comprimento da sua peça, tá joia? Bom, feito isso, o meu está com 51 elos, então. Terminei o meu último elo. Daqui, olha, eu já vou subir 3 correntes. 1, 2, 3, altura de um ponto alto. Faço mais 2 correntinhas de intervalo. 1, 2, total de 5 correntes iniciais. Laço o fio, é um pontinho alto, venho aqui no elo, um ponto alto. Já tenho 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Precisamos ter 4 pontos aqui, tá? Então, 2 correntes de intervalo entre um e outro, volto no elo ainda, o meu terceiro ponto alto. 2 correntes de intervalo, volto aqui nesse elo ainda, meu quarto ponto alto.
Então, ficamos assim, um ponto alto, duas correntes, o segundo ponto, duas correntes, o terceiro ponto, duas correntes, o quarto ponto. Feito isso, eu venho no meu próximo elo que eu tenho à frente e prendo com ponto baixo, sem correntinha de intervalo, tá? Depois do último ponto alto, eu prendi com ponto baixo no elo da frente. Já laço o fio, venho no próximo elo e repito novamente essa sequência de pontos, olha, sem correntinha, tá? Vou direto, um ponto alto, duas correntes. O segundo ponto alto, voltando aqui no elo, e duas correntes de intervalo. Meu terceiro ponto alto, volto lá no elo, e duas correntes de intervalo. E agora, o meu quarto e último ponto alto, dentro desse elo. Será sempre um grupo de 4 pontos, dessa forma aqui. Um ponto, duas correntes, o segundo ponto, duas correntes, o terceiro, duas correntes e o quarto. Para prender com ponto baixo, eu venho no elo da frente e prendo com ponto baixo, sem correntinha de intervalo. Eu já laço o fio, venho no próximo elo e repito a sequência, por isso que tem que ser ímpar. Em um elo você faz essa sequência de pontos, no outro você prende com baixo, tá joia? Então, agora eu vou adiantar até o final, até o meu último elo e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a carreira, olha, fiz aqui meu bloquinho, né, de 4 pontos, um ponto, duas correntes, segundo ponto, duas correntes, o terceiro, duas correntes e o quarto. Prendo com ponto baixo no meu próximo elo e me sobrou apenas um elo, por isso que tem que ser ímpar, tá, gente? Nesse último elo, eu vou fazer meu último bloco, já laço o fio, venho no meu elo, meus 4 pontos altos. Aqui o primeiro, duas correntes, o segundo, duas correntes, o terceiro, duas correntes e o meu quarto e último ponto, tá? Aqui no meu último elo. Feito aqui o meu último ponto, o quarto, agora eu vou fazer 3 correntes. Uma, duas, três, que é a nossa curva aqui pra gente começar a tecer, ó, do outro lado dos nossos elos. Fiz as 3 correntes, eu já venho aqui do outro lado e repito tudo novamente o que eu fiz no lado de baixo. O bloco de 4 pontos, olha, já nesse mesmo elo aqui. Duas correntes, o segundo, duas correntes, o terceiro, duas correntes e o quarto. Esse fiozinho aqui é o fiozinho lá do início, tá? Já venho trabalhando sobre ele. E aqui o quarto. Então, aqui já tá tudo prontinho. O lado de baixo, as 3 correntes da curva e o lado de cima, ó. Fica dessa forma a ponta do nosso trabalho. Venho aqui no meu elo que eu tenho à frente, olha, prendo com ponto baixo. Prendi com baixo, no próximo elo, o bloco de 4 pontos. E aqui meu quarto e último ponto desse bloco. 1, 2, 3, 4. Duas correntes de intervalo entre um e outro. Vem no próximo elo que eu tenho à frente, prendo com baixo. Já laço, vou no próximo elo, o meu bloco de 4 pontos. Vai ficando dessa forma aqui. E seguimos assim até o final. Bom, aqui já estou finalizando a minha carreira, olha só como que nós estamos. Dessa forma aqui, estou finalizando aqui meu último elo, tá? Meu último grupinho, olha, de 4 pontos. Fiz o ponto baixo, minha última argola, um ponto alto, duas correntes, aqui o segundo ponto alto, duas correntes, o terceiro, duas correntes e meu quarto ponto. Tudo nessa mesma alça. Feito aqui meu último grupo de 4 pontos, o que me resta aqui é aquelas 3 correntinhas de intervalo aqui da nossa curva. Assim como nós fizemos nessa outra curvinha aqui, olha. Essa alcinha de 3 correntes, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 correntes de intervalo, 1, 2 e 3, e finalizar com ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente, daquelas 5 iniciais. 1, 2, 3, deixando 2, olha, 1, 2, de intervalo, tá? Então, sempre, olha, aqui no pezinho da terceira, busca a laçada e passa por dentro. Assim fica completinho a nossa carreira, a parte de baixo e a parte de cima. Agora, nós vamos começar a preencher, tá? Os nossos motivos aqui.
Então, daqui aonde eu acabei de finalizar com baixíssimo com vocês, sobre este pontinho alto, eu venho nesse primeiro intervalo de 2 correntes. Busco o fio e faço um baixíssimo. Subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Nesse mesmo intervalo, eu faço o segundo ponto. Então, são 2 pontos nesse primeiro intervalo, entre o primeiro e o segundo ponto. Já que no meu próximo intervalo, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos altos, ainda no mesmo intervalo de 2 correntes. Ou seja, eu trabalhei aqui um leque, tá? De 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, dessa forma aqui. Agora, me restou aqui um intervalo à frente. Nesse intervalo aqui de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos, 1 e 2, assim como fizemos ali no início, tá? Nesse primeiro intervalo, foram, então, 2 pontos. No próximo, um leque de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E no meu último intervalo, 2 pontos. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo sobre este pontinho baixo da carreira anterior. Então, eu entro no mesmo ponto baixo, busco a laçada e passo por dentro. É ponto baixíssimo. E será essa nossa repetição. Uma carreira bem fácil aqui também, tá? Então, feito aqui o nosso ponto baixíssimo, sempre vamos repetir essa mesma repetição. Vou repetir mais uma vez com vocês. Laço, vem nesse primeiro intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo intervalo, eu trabalho um leque, que são 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes de intervalo, 1 e 2, e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo, 1 e 2. Feito aqui o meu leque, só me restou um intervalo. Nesse último intervalo aqui do bloco, eu faço 2 pontos altos. Feito aqui os 2 pontos altos, vamos fazer um ponto baixíssimo no pontinho baixo da carreira anterior. Entrou no ponto baixo, busca a laçada e passa por dentro. Certo? Vou repetir nos demais e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira, olha, já vim preenchendo toda essa parte aqui de cima. Fiz aqui meu penúltimo grupinho, vou fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo da carreira anterior. E aqui é meu último bloco a ser preenchido, olha, nesse espaço, então, 2 pontos altos, 1 e 2. No meu próximo espaço, eu trabalho o meu leque, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, no mesmo intervalo. Feito aqui o meu leque, tem aqui meu último espaço, 2 pontos altos, 1 e 2. Agora, aqui na curva, como que nós vamos ficar? Aqui eu preenchi até a meu último motivo, no caso, né? Preenchi aqui. Sem correntinha, eu tenho aquelas 3 correntinhas de intervalo aqui da nossa curvinha, tá? Bem aqui onde faz essa curvinha. Não faço correntinha aqui, já laço. Venho direto aqui nesse intervalo de 3 correntes e faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo, 1 e 2. Feito isso, sem corrente, eu venho para o outro lado agora da minha tira, né, do meu motivo, e repito o mesmo procedimento que fizemos na parte de baixo. Já nesse primeiro intervalinho, 2 pontos altos. No próximo intervalo, eu trabalho um leque, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Feito o meu leque, me restou apenas um intervalo, eu trabalho 2 pontos. Então, eu já preenchi esse outro lado aqui também. A nossa peça fica dessa forma, com uma pontinha aqui, outra e essa pontinha que é da curva, certo? E faço um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Feito isso, vem para o próximo motivo e preenche os espaços com a mesma quantidade de pontos aqui, seguindo a mesma sequência. Primeiro intervalo, 2 pontos altos. No próximo intervalo, o nosso leque, que são 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, no mesmo intervalo. Feito aqui o nosso leque, só me resta um intervalo aqui à frente, 2 pontos, 1 e 2. Tem um ponto baixo aqui à frente, eu prendo com um ponto baixíssimo e sigo a sequência até o final. Vou adiantar e já retorno com vocês.
Bom, pessoal, aqui também já estou finalizando, olha, o outro lado, tá, da minha tira, tudo completinho. Aqui o nosso início, tá? A nossa curvinha, que eu concluí juntinho com vocês. O início aqui do outro lado, estou finalizando. Fiz o último grupinho aqui, 2 pontos, o nosso leque com 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e 2 pontos nesse intervalo. E agora eu tenho esse último intervalo, que são aquelas 3 correntinhas da curva. Aqui dentro a gente faz um leque, assim como fizemos lá do outro lado. Então, 1 e 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Concluído aqui o nosso leque, sem correntinha, eu finalizo com baixíssimo aqui no pezinho da nossa terceira correntinha, olha, onde iniciamos tudo. Aqui, no caso, como é a nossa primeira tira, pode cortar o fio e fazer o arremate, tá? E reserva a sua primeira tira. Sempre na nossa primeira tira, a gente corta e reserva. E vamos iniciar outra tira. É só voltar à videoaula e iniciar exatamente igual a esta. Fazer toda a parte de baixo e quando for iniciar a parte de cima, aí eu volto com vocês para me mostrar para vocês como que a gente vai fazer a união das nossas tiras, tá? Porque nosso trabalho é feito de tiras, olha. A gente vai só unindo as nossas tiras. Você pode fazer quantas tiras você quiser. Você pode fazer trilho de mesa, como eu estou fazendo aqui, pode fazer manta para sofá, peseira para cama, capa de almofada e muito mais. Uma infinidade de trabalhos aí, é só usar a criatividade, assim como eu expliquei para vocês lá no início do vídeo. Então, eu vou iniciar a minha próxima tira e venho com vocês quando eu estiver executando a parte de cima, tá? A gente não vai cortar a nossa próxima tira, essa a gente reserva. A próxima, na parte de cima, quando a gente vir preenchendo, a gente vai vir fazendo a união e eu vou vir juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando a minha segunda tira, somente a parte de cima, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aonde eu iniciei, o mesmo procedimento que eu expliquei desde o início, tá? E aqui, quando a gente começa a preencher a nossa tira, olha, com 2 pontos, aqui o nosso leque, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, e no último espaço, 2 pontos, eu comecei aqui, subindo as 3 correntes, tá? Preenchi, prendi com ponto baixíssimo. Desse lado de cima aqui, todinho, mesmo procedimento. Estou finalizando aqui a parte de cima, fiz aqui o meu leque. Agora, nesse último espaço, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. E a minha tira está ali reservada, aquela primeira tira que eu fiz todinha juntinho com vocês, tá? Agora, eu tenho aqui esse espaço de 3 correntes, que é a curva. Aqui eu faço o meu leque. 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos no mesmo intervalo. Feito aqui o nosso leque, nós vamos começar a tecer agora a parte de cima da nossa tira, tá? Então, eu já venho aqui nesse primeiro motivo, venho nesse primeiro espaço e faço 2 pontos altos, 1 e 2. Quando que nós vamos estar prendendo, fazendo a união? Quando chegar na metade do nosso leque. Então, aqui nesse próximo espaço é o meu leque. Então, eu faço 2 pontos, que é a metade do meu leque. Faço apenas uma corrente de intervalo, são 2 correntes de intervalo no leque. Eu faço apenas uma, vou pegar a minha tira que já está pronta, e no intervalo do leque da tira que já está pronta, de qualquer lado, tá? Ou aqui ou na ponta de cima. Você vai pegar do lado direito a sua tira já pronta, vai deixar ela assim, vai dar aquela pequena levantada e pegar aqui no intervalo do leque, onde eu tenho 2 correntinhas. Aqui na parte de baixo, na tira que eu estou tecendo, eu fiz a metade do leque, então, 2 pontos altos e uma corrente. Venho no intervalo da tira já pronta, de 2 correntes, busco o fio e faço um baixíssimo, passo por dentro. Agora, eu faço aquela outra correntinha do leque, que são 2. Eu fiz uma, prendi e agora eu fiz a segunda. Já prendi, laço e venho no mesmo intervalo ainda e termino o meu leque. 2 pontos altos, 1 e 2. E agora, eu sigo normalmente o meu trabalho. Tenho mais um espaço à frente, que agora são 2 pontos altos. 1 e 2. Nós vamos prender a nossa tira somente quando chegar no intervalo do leque. Pronto. Já está pronto. Já está preso uma tira na outra. Feito isso, terminei aqui. Eu faço o baixíssimo, olha, no ponto baixo da carreira anterior. Agora, eu vou para o meu próximo motivo e repito tudo novamente. Primeiro intervalo, 2 pontos altos. 1 e 2. Próximo intervalo, eu faço a metade do meu leque, que são 2 pontos altos, 1 e 2.
e uma corrente, porque são duas, eu faço apenas a metade, uma. Vou lá na minha tira já pronta, já está posicionada aqui do lado direito, dou sempre aquela leve erguidinha, lá no intervalinho do leque, das duas correntes, eu busco a laçada e faço um baixíssimo. Agora, eu faço aquela outra correntinha do intervalo, que aqui eu fiz apenas uma e agora a segunda. Volto no intervalo e termino o leque, 2 pontos altos, 1 e 2. Concluí o leque, eu tenho mais um intervalo à frente, eu termino de concluir o motivo fazendo 2 pontos altos, 1 e 2. Tenho um pontinho baixo à frente, eu prendo com um baixíssimo. Pronto, já uni 2 motivos. E assim nós vamos fazendo a união até o final, tá? Vou concluir aqui e já volto com vocês. Só que eu vou fazer o seguinte, como a minha peça, eu já fiz a união de 4 tiras, olha, 1, 2, 3, 4, eu vou desmanchar esse início aqui que eu fiz com vocês e já vou unir essa última tira ali na minha peça, porque a minha peça eu quero com 5 tiras. E é assim o procedimento, tá, gente? Quanto mais tira você unir na sua peça, maior vai ficar a sua peça. Agora, é só você ir unindo as tiras, não tem segredo, tá? Então, eu vou pegar essa peça, que ela já está quase concluída. Eu vou trabalhar a minha peça com 5 tiras, eu já tenho até os meus tacéis aqui tudo pronto, olha, são 10, 5 de cada lado. Então, eu vou unir essa tira aqui agora, porque é o mesmo procedimento, não importa com quantas tiras você vai estar. Cheguei aqui na metade do leque, uma corrente, dou aquela erguidinha, olha que já tem 4 tiras unidas, é o mesmo procedimento daqui pra frente. Venho no intervalinho do leque, um baixíssimo, uma corrente, termino o leque. Terminei o leque, eu tenho mais um espacinho à frente, faço os 2 pontos altos, 1 e 2. Agora, eu tenho um pontinho baixo à frente, eu prendo com ponto baixíssimo. Prendi com baixíssimo, vou para o próximo motivo que eu tenho à frente, preencho, no intervalo do leque, eu faço a união no próximo, tá? Vai ficando motivo com motivo. E só isso, terminei essa última tira, já estou com 5 tiras, é só fazer o arremate e colocar os tacéis. É uma peça super fácil de ser confeccionada. Então, agora sim, eu vou concluir e já volto arrematando juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou quase finalizando já, olha, a minha última tira, tá? Sempre com pontinho baixo, olha, conforme eu expliquei pra vocês. Aqui faltam 2 motivos para que eu esteja fazendo aqui, ó, e concluindo a união, tá? Mesmo procedimento. Vou preenchendo e quando eu chegar no meio do meu leque, eu prendo lá em cima com ponto baixo. Bom, pessoal, aqui eu finalizei então, olha, fiz aqui a união até o último motivo com a mesma explicação que eu passei pra vocês. O meu trilho vai estar, então, com 5 tiras, 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser maior, é só você vir colocando mais tiras, tá? Ao finalizar aqui, prender com ponto baixo o último motivo, ainda me restou essas 3 correntinhas da curva aqui. Mesmo procedimento que fizemos lá do outro lado do nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo, porque é nessas 2 correntinhas que a gente faz de intervalo aqui, ó, no meio do leque, que a gente vai prender os nossos tacéis, olha, que fica com essa pontinha aqui, tá vendo? Essas 2 correntinhas que a gente faz aqui agora. E aqui eu volto no mesmo intervalo de 3 correntes e concluo o meu leque, os outros 2 pontos altos. E agora, sem correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos. E podemos cortar o fio e fazer o arremate. Cortei, eu passo por dentro da laçadinha, dou um nozinho e já vou fazer o arremate aqui juntinho com vocês. Caso você queira fazer a união de mais tira, é o mesmo procedimento. Vai tecer, né, começar a fazer a outra tira, no caso a 6ª tira. Vai vir aqui no início, quando estiver na parte de cima da sua outra tira que está tecendo, aí você vem fazendo a união aqui, olha, nos intervalinhos dos leques, assim, só vai aumentando a parte da largura, tá? Do seu trabalho aí.
Então, agora eu vou fazer o arremate juntinho com vocês e vou vir também colocando os nossos tasséis. Bom, o arremate dos fios eu faço assim, dei aquele nozinho com uma agulha mais fininha, eu venho trazendo esse fio aqui, olha, para o lado avesso da peça, tá? Sempre para o lado avesso. Busco aqui e passo. Eu vou dividir esse fio em duas partes, como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Torço assim o fio ao contrário, tá? Da torção aqui, para ele se desmanchar. E eu pegar 3 cabinhos para cada lado, dividindo ao meio. Feito isso, eu ainda pego mais um fiozinho aqui na parte do avesso. Passo uma parte e dou uns 2 nozinhos bem de leve, tá? O primeiro um pouco mais leve e o segundo você pode apertar um pouquinho mais. E a sobrinha, olha, vem passando entre os fios aqui do avesso também. Fica bem arrematadinho. Corto rente e pingo cola. E eu uso a cola pano da Círculo, tá? Você pode usar uma de sua preferência aí. Passou um pouquinho de cola. Só esperar secar, ela fica transparente depois, e assim você faz esse mesmo procedimento em todos os arremates. Gente, para estar aprendendo aqui os tasséis, olha, o tassel, como eu já citei, já tem videoaula aqui no canal. É só você acompanhar a aulinha, fazer da medida que você preferir, tá? Eu tenho aqui uma peça um pouquinho maior do tassel, e essa menor que eu estou mostrando para vocês. Essa daqui já é maiorzinha, então fica a seu critério. Tem gente que prefere fazer o tassel grande. Para fazer manta e peseira, manta para sofá e peseira para a cama, eu prefiro esses tasséis maiores. Para fazer o trilho de mesa, eu já prefiro os menorzinhos, tá? Que fica mais delicadinho. Mas isso daí é questão de gosto também. Então, vamos lá. Esse tassel maior aqui, eu tenho 25 centímetros, tá? Que vai acrescentar na minha peça. Esse menor eu tenho 10 centímetros. Eu vou estar colocando 5 de cada lado aqui na minha peça, vai dar um total de 10, e cada um com 10 centímetros, tá joia? Mas eu quis mostrar pra vocês essa outra opção também. Bom, pra colocar aqui os nossos tasséis, então, quando você executar o tassel, já vai ficar essa sobrinha aqui, tá? Essas dois fiozinhos. A medida é dependendo do objeto que você vai usar para fazer, tá tudo explicadinho lá na aula. Ficou essas duas cordinhas, você vem aqui, naquele meinho que eu falo para você de 3 correntes, que a gente faz um leque, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, nessas 2 correntes, tá? Do nosso leque. Você entra aqui nesse intervalinho, passa uma ponta e dá uns 2 nozinhos. Tá joia? Simples assim, olha. Dou 1 e 2 nós, pra ficar bem firminho. E agora, você esconde essa sobra, passando por dentro do tassel mesmo, e corta o excesso. Quem preferir pode colocar pérola aqui também, tá? Fica bem bacana. É só isso, gente. Agora, esconder esse excesso de fio aqui. Eu venho passando, olha, dentro do meu próprio tassel. Vou passar aqui pro lado de trás, que vai ficar mais arrematado, ó. Com uma agulha fininha também. Pra não repuxar, eu passo um fiozinho primeiro, ó. E agora o segundo. Você vem passando, escondendo ele dentro dessa bolinha do próprio tassel, tá? Depois você corta a rente e dá um pinguinho de cola também. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou colocar todos os meus tasséis, conforme eu disse pra vocês, já estão todos prontos. Serão 5 de cada lado aqui, um total de 10 tasséis. E assim eu concluo com vocês, vou deixar a fotinha aí dele concluído já, tá? Mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa aula, que façam muito, que reproduzam muito essa peça, tá? Compartilhe nas redes sociais, tá? Mostre para suas amigas que é uma peça super fácil e versátil, que dá para ganhar bastante dinheiro aí com esse gráfico. E se você fizer, eu vou pedir para você me marcar nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus belíssimos trabalhos. Muito obrigada pela companhia
e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!